começamos a sexta aula, então, e ela é o final deste primeiro módulo do nosso curso de política. Nós encerramos aí a base para daqui para frente nós podemos, então, caminhar de modo mais tranquilo. Vejam só, nesta aula de encerramento do primeiro módulo do curso, nós vamos finalizar o propósito da obra de Platão. Em que pé que nós estávamos? Nós estávamos no seguinte pé. Platão, filósofo grego, tem lá o seu livro, seu grande livro, ou digamos assim, a sua grande obra, que são vários livros. Ou um livro com vários capítulos, como nós diríamos hoje. Ali, nesta obra, ele traça a cidade ideal por duas vias. Uma via é ele ter uma noção do que é o justo, então ele vai construindo aquilo que ele, na aproximação, entende como sendo uma cidade justa. Uma cidade justa e uma cidade harmônica. Uma cidade harmônica é uma cidade onde cada um dos habitantes se sente confortável e não se sente injustiçado. Cada um dos habitantes vê o propósito da sua alma realizado na cidade. Agora tem uma outra via, qual? Estando a cidade pronta, e cada classe social ajustada, harmonicamente ajustada, os casos de conflitos durante a vida da cidade vão aparecer. Porque trabalhadores estão realizando o trabalho e estão contentes porque a alma deles está vocacionada para tal. Guerreiros estão contentes, estão defendendo a cidade porque a alma deles está vocacionada para tal. E os grandes pensadores estão intelectualmente dirigindo a cidade e exercendo o pensamento porque a alma deles está vocacionada para tal. Todo mundo está harmonicamente disposto. Mas isso não significa que não vai haver conflito. Porque as diferenças individuais estão postas. Platão não imagina que basta você dispor as pessoas em classes sociais realizadoras da alma e harmônicas entre si e os problemas acabaram. Não. Os problemas vão existir sempre. Por quê? Porque as pessoas vão estar interagindo. E na interação, elas vão ter perspectivas diferentes. Nas perspectivas diferentes, elas vão divergir e ter que chamar o árbitro. E o árbitro será sempre o conselho dos anciãos. Dos anciãos, aliás, desculpa. Esse conselho, portanto, ele tem a tarefa de ele saber o que é a justiça. Porque se esse conselho, que são os sábios, e dali se tira o rei filósofo, se esse rei filósofo não souber o que é a justiça, como que ele vai fazer com que a cidade justa, na hora do conflito, tome decisões justas para cada um e permaneça justa? Esta é a questão. Se nós não vamos decidir como na democracia, no debate da ágora, se nós vamos decidir a partir da decisão de um rei filósofo, então ele não pode errar. Então a gente tem que pressupor que pelo menos ele, o rei filósofo, tem um contato com a justiça. Não a justiça dos tribunais. Não a justiça daquele julgamento X ou do julgamento Y. Mas a justiça. A justiça enquanto forma pura. A justiça em si mesma. Não entendeu? Eu volto a explicar.
Eu vou dar o exemplo do dedo de novo, para você entender a mesma coisa que você pode fazer com a justiça. Olha, este dedo é grande, esse dedo também é grande. O grande deste dedo é deste dedo. O grande deste outro dedo é deste outro dedo. Mas o problema é que se eu tenho o grande aqui e o grande aqui, eu tenho que ter um grande separado dos dois que faz a transição, que cabe aqui e que cabe lá. Eu tenho que ter a grandeza, ou o grande. A mesma coisa vale para o belo. Se você tem um namorado belo, mas depois você encontra um outro que também é belo, como é que faz? Qual que, afinal de contas, é o belo? Não, os dois têm beleza. Mas deve haver o belo que faz com que um participe dele e tenha beleza e o outro participe dele e tenha beleza. E assim sucessivamente para tudo. Então a mesma coisa para a justiça. Se num tribunal a justiça está ali, e no outro tribunal a justiça também está ali, onde está a justiça para ela poder estar num e no outro? Quando ela transita, onde ela fica, onde ela mora? Ela não é um conceito para Platão. Platão não está preocupado com o conceito de justiça. Ele não é Aristóteles. Aristóteles é que trabalha com os conceitos e os medievais. Platão entende que o grande, o belo, a justiça estão em algum lugar. E este lugar não é físico, porque o lugar físico é onde as coisas se deterioram, é onde há o tempo, é onde as coisas se corrompem e envelhecem. Neste lugar onde está a justiça, não pode haver corrupção, não pode haver envelhecimento, não pode haver deterioração. Ali a justiça tem que ser sempre a justiça, ali o belo tem que ser sempre o belo, ali o justo, o grande tem que ser sempre o grande. Então ali é um mundo real que não pode mudar. Enquanto que nós aqui vivemos no mundo físico, que não é real, embora existente. Cuidado com isso. O real não é o existente para Platão. O existente é este mundo que nós vivemos, onde tudo se corrompe, onde tudo acaba. Mas se a gente morre, as pessoas que fizeram aquele julgamento morrem, as que fizeram outro julgamento morrem, as casas caem e se deterioram, a madeira vai embora. Como é que pode, então, outro dia, sem mais ninguém aqui, outras pessoas irem ali para um julgamento onde a justiça apareça? É porque ela ficou em algum lugar, ela não depende da nossa vida. Ela está na casa dela, numa casa real, onde todas as coisas reais, perfeitas, estão lá. E elas vêm, a gente participa delas, executa o nosso ato como uma aproximação do que elas são e vamos tocando a nossa vida. Ninguém tem a beleza igual ao belo, mas todo mundo tem uma beleza que depende de ter participado do belo. E assim sucessivamente para tudo. Então Platão entende que pelo menos os anciãos da cidade, pelo menos eles vão ter contato com estas formas puras do grande, do belo, do bom, da justiça e etc. Pelo menos eles. E como é que eles fazem para ter isto? Ora, eles têm uma dedicação para isso. Esta dedicação para isso é a entrada na filosofia. É eles poderem alçar para um mundo onde as coisas estão um pouco acima da matemática.
ou melhor dizendo, da geometria. Porque a geometria ainda é dos homens. Mas se você der um pulo um pouquinho além da geometria, você pode ter o lugar onde tudo que está ali não perece. E dali saem todas as coisas como derivadas daquelas formas puras. Cada um dos tribunais que exerce uma atividade de justiça imita aquela justiça que está lá no lugar dela. Cada uma das pessoas belas ou pessoas bonitas que estão na rua imitam aquela beleza que está lá, naquele lugar guardado, onde os filósofos têm acesso porque eles se exercitam, primeiro, na atividade da matemática. Então, eles se livram dos sentidos. E depois, eles ultrapassam isso através de uma conversação dialética. Ou seja, através do método socrático, que vai fazendo com que você ponha duas cláusulas, e se uma vier a entrar em contradição com outra, você elimina e põe mais duas, e assim por diante. Esse exercício do método dialético é que poderá abrir a porta do mundo onde há as formas puras, onde vai estar lá a justiça, a justiça justa, e etc, etc, etc. Esse exercício é um exercício racional. Esse exercício é um exercício que Platão convida todos a vir a fazer, mas ele sabe que as almas não têm tendência para pensar, só a de alguns. E a desses uns que estão no conselho, eles vão ter que se dedicar à filosofia para estar vivendo com estas formas, convivendo com essas formas puras, inclusive com a forma pura da justiça, ou seja, a justiça justíssima. É, então, portanto, um trabalho que muita gente jamais acreditou. Muita gente chegou e disse, quer saber de uma coisa? Esses reis filósofos nunca vão encontrar essas formas puras. Eu não acredito que eles tenham essa capacidade. Então é melhor que nós mesmos voltemos a conversar na ágora sobre os nossos destinos. Em outras palavras, não vamos pela via de Platão, vamos voltar à discussão democrática. Platão poderia lhes dizer, vocês vão enfiar as suas cidades em guerra civil. Sabe por quê? Porque a hora que um homem de elite tiver uma ideia e o outro homem também da elite tiver outra ideia, um vai carrear os soldados da polis para ele e o outro vai carregar a outra metade de soldados da polis para ele. E o conflito se estabelecerá em forma de violência. Esqueçam a democracia. Voltem para a minha cidade, porque ali eu tenho certeza que entre os sábios, o rei filósofo receberá a luz da justiça. E ele poderá sempre fazer o melhor julgamento justo. Esse debate é o debate da democracia e da não democracia no mundo antigo. Este debate é, antes de tudo, a entrada da filosofia no mundo da política. E agora eu quero explicar para vocês como que se dá isso. Olha só. Presta bem atenção. Vocês aí do fundão, atenção aqui agora. E vocês aqui, garotonas do gargarejo, também muita atenção.
No mundo grego, em Tebas, em Corinto, em Esparta, em Atenas, nas cidades-estado, havia 3 culturas em conflito. Uma cultura era a dos grandes poetas, dos grandes rapsodos. O que é um rapsodo? Rapsodo é como Homero, o poeta cego, que vai de cidade em cidade e quando ele chega, todo mundo para. E todo mundo vai na praça escutar ele cantar a Ilíada e cantar a Odisseia. Cantar a Ilíada significa contar em versos a guerra de Troia. Cantar a Odisseia é contar em versos a volta de Ulisses, da guerra de Troia para Ítaca, a sua ilha. Fazendo este canto, Homero liga cada uma daquelas pessoas que o escutam ao povo heróico do passado e este povo heróico aos deuses. De modo que cada grego fica sabendo que ele é, antes de tudo, um heleno. Aqueles que lutaram por Helena de Troia. E então ele entende a que ele pertence, ele entende a língua, ele entende os deuses, ele entende a tradição e ele ganha uma cultura para se comportar como grego e entender onde é que ele vive, os seus direitos e deveres. Esta chamada cultura popular. Há uma outra cultura que não é popular. Ela é dada nas casas ou em pequenos lugares, às vezes nas ruas, mas em geral em grandes palestras ou nas casas. Ela é feita pelos sofistas. Ela não canta os mitos. Ela treina a elite para a oratória na ágora, para você vencer um debate na ágora e colocar a sua perspectiva como melhor, de modo que você possa fazer com que a democracia siga a sua proposta e não a proposta do outro. Não se trata de educação popular, se trata de educação de elite, porque o sofista cobra, e cobra caro. O mito conta a verdade. Aliás, a palavra mito não quer dizer mentira ou ilusão. A palavra mitos, ela é a verdade dada por autoridade. Ninguém desconfia de Homero se eu sou um homem do povo. Já o sofista não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado com a pragmática do discurso. Ele está preocupado com a eficiência do discurso. É importante que o discurso convença o outro. Se ele é verdadeiro ou não, isso não importa. Então, entre a cultura da elite e a cultura popular, aparece um terceiro grupo de defensores de uma nova cultura, os filósofos. Dentre eles, Platão. Contra os mitos, contra a democracia. O modo da política se fazer é ouvindo a própria filosofia, através do rei filósofo. Porque ele vai escapar dos mitos, que a partir de Platão passam a não ser mais a verdade, mas passam a ser justamente o falso. Muda-se a significação da palavra mito. E, a partir da filosofia, a própria sofística vai ser posta de lado, porque ela não busca a verdade e a filosofia sim. A filosofia quer encontrar as formas puras. A sofística quer vencer o debate. Nesse sentido, a filosofia se coloca no âmbito da arena política. Ela quer fazer uma nova política, uma política sem política. Uma política sem política significa o quê? Significa que não há o debate democrático, nem há o conto popular. Há apenas o exercício da razão. E o exercício da razão feito por aqueles que sabem o exercício da razão, os filósofos.
Dentre eles, aquele que já não está mais no estágio de amante do saber, mas de propriamente sábio, o rei filósofo. Este modelo tripartite de povo e de conflito, e este modelo que faz com que a filosofia se ponha aí como antidemocrática e quase como uma antipolítica, é um modelo antigo extremamente forte e que vai permear todo o Ocidente. E que até hoje, ou talvez mais hoje do que nunca, seja necessário estar na boca das pessoas e na cabeça das pessoas, para que as pessoas possam ter instrumentos para a crítica do que parece ser hoje o consenso. Todo mundo acha que ou vivemos em democracia ou não merecemos viver. Ora, Platão diz: eu não acho que a gente tenha que idolatrar a democracia. E nesta hora, quando a gente começa a entender Platão, aí sim a gente vai começar a entender a política. Eu termino aqui o módulo deste curso, o primeiro módulo. O segundo módulo é o segundo módulo. Calma. Por enquanto, o importante é você estudar a bibliografia que foi dada até aqui. O importante é você participar da live que nós faremos daqui a alguns dias, amanhã ou depois, para tirar as dúvidas do que nós conversamos até aqui. Sem isso, você não pode ir para frente. Este curso, ele é especial para você. Por isso que ele não é cobrado, porque ele é feito de um amigo para outros amigos. Ele é feito de alguém da esquerda para outros amigos da esquerda. Ele é feito para você. Ele é uma homenagem a você, porque você, ou seu pai, ou seu avô, pagou impostos para que eu pudesse estudar. E eu jamais vou me esquecer do que vocês, o meu país, fez por mim. Por isso que esse curso é diferente. Nós vamos voltar no segundo módulo. E nós vamos dar um tempinho para você estudar, para você poder participar do seminário e tirar as dúvidas. Agradeço a presença. Espero que todos tenham assinado a lista de presença. E espero que mesmo vocês do fundão, que bagunçaram o curso todinho, jogando bolinha de papel, garotas também que sentaram com pernas cruzadas de mini saia e horrorizaram todo mundo, menos o professor que adorou. Espero vocês no módulo 2, também gratuito. O conhecimento aqui, ele transita. Aqui não é lugar de mercenário. Daqui a pouco nós voltamos no módulo 2. Deixe seus comentários, tá? Aqui embaixo do vídeo. Guarde as suas perguntas também, já pode até colocá-las aqui. Dá o like, não esqueça de dar o like para cada aula. E não saia lá fora sem o casaquinho. Até mais.